Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um programa Alimentando Corações e já peço a você que vai nos assistir, que está nos assistindo, que possa clicar, se inscrever no nosso canal e possa também curtir esse episódio. E aqui hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, que tive o prazer de conhecer ano passado e já se mostra um amigo, um companheiro muito importante no processo de construção de uma nova sociedade, que é o nosso amigo vereador Eudes Bringel. Eudes Bringel, seja bem-vindo ao nosso canal. Te agradeço pelo atender ao nosso convite e queria que você se apresentasse um pouco aqui para a pessoa que vai nos assistir. Eu que agradeço, Aglaíus, pelas palavras, pela atenção e dizer que a recíproca é verdadeira. Você é uma pessoa que está no nosso convívio hoje, cada vez mais próximo. Nos conhecemos na eleição, na campanha agora o nosso governador é o Mano de Freitas, né? Há um pouco mais de um ano, no meio de toda uma turbulência, de uma divisão de grupo e tal, e acabamos nos aproximando, né? E criando essa afinidade. Então, dizer que muito obrigado por nos receber aqui, no seu podcast, aqui, desse bate-papo aqui, e estamos à disposição para a gente trocar algumas ideias e esclarecer o máximo possível aqui sobre diversos assuntos aí. O Eudes, pessoal, o nosso convidado hoje, ele é vereador de Fortaleza no primeiro mandato e também foi gestor público e também é vice-presidente da Federação Cearense de Futebol. Ele atuou na antiga secretaria, na STDS, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, coordenou projeto de inclusão produtiva, não é isso? Projeto de inclusão social e produtiva. E também foi gestor do consórcio de saúde, foi coordenador do consórcio de saúde, a Cisvale. E eu queria que você pudesse falar aí para as pessoas que estão nos assistindo, tem a esfera, dentro da esfera pública tem a ação legislativa, que hoje você é vereador, então, mas teve a experiência no executivo. Eu queria que você esclarecesse assim, a diferença dentro desse trabalho que você já fez e o que você está exercendo hoje enquanto mandato. Bem, nós começamos a atuar na questão do serviço público em 2011, né? Quando o Evandro Leitão, hoje nosso presidente da Assembleia, o deputado estadual Evandro Leitão, ele foi ser secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social da STDS, nos convidou para fazer parte do seu grupo. Eu vinha da iniciativa privada, né? Eu era representante comercial, fui gerente comercial de algumas empresas, mas era tudo novo para a gente. Mas com muito trabalho e dedicação, nós acabamos abraçando algumas causas, né? O PIS, que era o Projeto de Inclusão Social e Produtiva, é um programa voltado para aquelas pessoas mais vulneráveis. Ele abrangia 5 áreas diferentes, né? Dentre elas, tinha uma construção de um centro de formação, que acabou saindo depois que deixamos a secretaria, já hoje está ali na Washington Soares. Tinha o projeto de caprinocultura leiteira, que era desenvolvido no município de Itauá e Quixadá, onde abrangia várias famílias. As famílias recebiam aquelas cabras leiteiras e, com o passar do tempo, que elas iam reproduzindo, iam passando para novas famílias serem contempladas, né? Tinha também um projeto de apicultura e cajucultura, que era executado no município de Fortim e Chorozinho, salvo engano, Chorozinho. Então, onde era feito um trabalho com os apicultores, né, que ele casava bem a questão do caju com a abelha, né, e desenvolvia uma cadeia produtiva lá, onde várias famílias eram beneficiadas, né. A intenção do projeto era a criação das cooperativas, até pelo fato de tirar os atravessadores, né, porque muitas vezes os produtores, né, que tem todo o trabalho, o manejo, na hora de vender, aparecem os atravessadores e que ganham o dinheiro. Então, o objetivo maior era esse, né? Tinha a questão também, em parceria com a SEARTE, que era para capacitar várias linhas de artesanato no estado do Ceará. Então, esse era um trabalho muito grande, muito intenso. E também a questão dos resíduos sólidos, né? Tinha a parte de OGR e resíduos sólidos, né? Que era a questão, essa lei regulamentar do marco que gerou tanta polêmica nessa taxa do lixo aí, que isso aí já era para ter sido um fato acontecido em 2014, né? Para regulamentar, não cobrar taxa. Fique bem claro que são duas coisas distintas. Regulamentar e cobrar taxa são duas coisas bem distintas. Então, a gente fez esse trabalho lá, né? O Evandro nos convidou para assumir. No meio do percurso, acabamos absorvendo um outro projeto aqui em Fortaleza dessa vez, que é o CITES, né? Centro de Inclusão Tecnológica e Social. 7 equipamentos desses montados aqui pelo Estado em Fortaleza, que lá trabalha com jovens, adultos, crianças. Esses equipamentos têm capacitação profissional, né, para facilitar de inserir as pessoas no mercado de trabalho. Tem trabalho com os idosos,
trabalho com as crianças na parte do esporte, da cultura. Então, foi um conhecimento para a gente, foi uma conquista muito grande para a gente. A primeira vez que estava servindo, né, o povo assim, no serviço público e ter conseguido conhecer tantas coisas, tantos projetos brilhantes como esse que tinha na STDS. E você falou da sua experiência no Executivo. E no Parlamento? Como é que você vê o Parlamento hoje? Para você que veio da iniciativa privada, depois como gestor público no Estado e depois vai para um mandato de vereador. Como foi isso que você sentiu diferença? Queria que você explicasse um pouco essa diferença da ação dentro do Executivo e do Legislativo. Pronto, nós, assim, a gente brinca muitas vezes, eu e o colega, que é o vereador Bruno Mesquita, né, que nós não tínhamos mandato, mas tínhamos, assim, já alguma experiência, né, como você também tinha dentro da Assembleia, pela convivência com os deputados, né? Lá a gente tinha essa relação com o deputado Evandro Leitão, onde fomos assessores, o Bruno Mesquita, que tinha sido o Roberto Mesquita, você teve lá com o governador Elmano. Enfim, para a gente tem um conhecimento, mas que, na verdade, quando você assume a cadeira, que você é o principal da coisa. Bom, tudo tem que acontecer, tem que passar por você. Então você deixa de ser um assessor para ser a pessoa que vai ficar na linha de frente, né? Mas não deixa de ser uma experiência que a gente leva. Então, por mais que você tenha conquistado alguma coisa quando você entra no parlamento, tenho certeza que, quem sabe, se na próxima agora o amigo vai estar lá junto conosco lá e fazer as coisas acontecer. A gente muda todo o trabalho, enquanto você é executivo, você está lá delegando, você está lá com assessores, você está lá com várias pessoas técnicas que trabalham na secretaria, como teve também no Cisvale, no Consórcio da Saúde do Vale do Curuca, passei também 3 anos como diretor executivo. É como aquela velha história, você estava com a caneta na mão. E quando você passa para o parlamento é tudo diferente. Você vai ter que criar, né, projetos, você vai apresentar projeto de lei, projeto de indicação, requerimento, mas sempre você vai estar dependendo de um convencimento, primeiro nas comissões, né? Quando você cria um projeto, vai para as comissões, analisa, volta para o plenário, para ser votado, você tem que conquistar os amigos, né, justificar bem o projeto para que eles possam, daí sim, aprovar aquele projeto na Câmara e em seguida passa ainda pelo prefeito para ser sancionado. Então, a gente procura ao máximo cobrir todas as demandas que são passadas para a gente, né, para o nosso mandato. Mas assim, a gente, do primeiro mandato, 3 anos já de mandato, a gente já começa a melhorar o perfil. Então, assim, a gente teve vários projetos aprovados, projeto de indicação, projeto de lei. Tem um projeto aqui, eu estava vendo aqui, que é muito louvável, que é a sua preocupação da inclusão das pessoas nos espaços esportivos. Porque muitas vezes o equipamento esportivo não pensa de que tem pessoas com autismo, que tem pessoas com deficiência física, que também têm o direito a participar, a assistir, a participar dentro dos espaços das areninhas, do ginásio. Você fez um projeto de inclusão desse setor da sociedade. É uma das bandeiras, né, da nossa, inclusive o nosso slogan de campanha, tudo, a nossa bandeira é a inclusão social. Né? Então, a inclusão social abrange vários setores da sociedade, várias faixas etárias, enfim, pessoas com deficiência, enfim, todo todo setor que você observar, nós vamos estar precisando de algum tipo de inclusão. Esse projeto, o Dr. Rodrigo nos procurou, aquele pai de autista, eu também tenho um filho autista, que tem o Solário, que tem 18 anos agora, que já tentou agora a faculdade, mas o ponto não foi suficiente, mas já vai tentar em outro local. Mas assim, a gente tem um trabalho, né, voltado para os autistas, né, assim também com pessoas com deficiência. Então, nós sabemos da dificuldade, por mais que você tenha um poder aquisitivo melhor, você tem a dificuldade de lidar com as crianças, com os autistas, porque ainda, por mais que tenha melhorado bastante, a gente ainda tem um pouco de exclusão. A verdade é essa, e a gente tem que trabalhar todos os dias para isso. O Dr. Rodrigo, quando nos procurou, ele apresentou esse projeto. Eu tinha, inclusive, já visto esse projeto lá no Itaquerão, um projeto muito parecido, lá no estádio do Corinthians, lá em São Paulo. Eu fui para conhecer lá, que era até o Marcos Mignon, que foi o idealizador do projeto lá com o Itaquera, que é um espaço reservado para os autistas dentro da arena. Então, a gente criou esses junto com o Dr. Rodrigo, o Hugo do Vale, Arena Amiga do Autismo. Dentro desse trabalho, à época a gente não tinha o mandato de vereador, mas tinha essa relação com o deputado Evandro Leitão,
né? Procuramos, fomos recebidos pela primeira-dama, à época, Onélia Santana, à época era a primeira-dama do Estado, ficou encantada com o projeto e fez a interlocução junto com o governo do Estado, à época com já era o Rogério Pinheiro, né? E o Evandro entrou com um projeto de indicação lá, que foi sancionado pelo governo, para criar dentro da Arena Castelão o espaço reservado. Veio a pandemia e isso acabou que atrasando, mas eu tive uma conversa, inclusive, essa semana com o deputado Evandro e já está sendo retomado a adequação do espaço lá para os autistas. Quando veio a oportunidade de ter sido eleito, aqui, vereador em Fortaleza, nós trouxemos para cá também esse projeto. Projeto esse que já passou, tramitando. Estamos aguardando agora ser pautado para ser sancionado em seguida pelo prefeito de Fortaleza, né? Estamos nesse aguardo. Esse projeto, a gente tem dentro das praças esportivas espaços reservados para os autistas, porque um dos principais fatores que incomoda o autista dentro de um espaço com muita gente no estádio é a questão sensorial, né? Eles têm essa dificuldade do barulho, se incomoda. Então, dentro lá, principalmente na Arena Castelão, já por ter um espaço maior, tem aquela parte reservada do vidro e tem a parte externa do estádio. E dentro desse projeto tem a parceria com as universidades para que no dia dos jogos tenham profissionais, psicólogos, psicopedagogos, para ficar lá, assistente social, dentro desse espaço reservado, dando aquela atenção para o garoto, que às vezes ele quer assistir o jogo, mas chega o momento dele. O autista tem o seu momento, o time é o dele. Quer sair, quer ficar, não quer mais assistir o jogo. E muitas vezes, relata até do Dr. Rodrigo, que o filho dele estava no estádio com ele e de repente ele queria ir embora e acabou. Pronto, ele tem que ir embora porque é o tempo dele. Então, tendo esse espaço reservado, a gente acha que vai acomodar melhor, será bem recebido por profissionais capacitados para receber desde a entrada, um espaço reservado na entrada até a chegada desse camarote. Então, esse é um trabalho que a gente assim conta todos os dias. Vou cobrar de novo dos colegas agora, do presidente Gardel, para poder pautar lá, para a gente poder colocar em prática ainda esse ano do nosso mandato, que todas as praças esportivas, ginásio Paulo Sarazate, ginásio César de Borba, o estádio Presidente Vargas, adaptar algumas cabines ali. Eu sei que o número que vamos poder receber não é o suficiente, que a demanda é muito grande, mas pelo menos a gente vai poder fazer. Inclusive, tivemos reuniões com os clubes para ser incluído o sócio, dentro do sócio torcedor, os autistas ter o seu espaço de sócio para ficar nesses locais adequados. Eu quero parabenizar aqui, pessoal, o vereador Eudes por essa iniciativa, porque é pensar na sociedade como um todo. A gente, às vezes, vê que somente quem vai ao estádio são pessoas que tidas, entre aspas, como normais. É para pensar para todo mundo. A sociedade é composta por pessoas diferentes. Então, parabéns, Eudes, por essa iniciativa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Eudes como dirigente esportivo, mas eu queria ainda puxar para o Eudes vereador. A gente vê hoje uma iniciativa ruim que prejudica o povo de Fortaleza, que é, por parte do prefeito Sarto, de antecipar um debate de sucessão municipal que não deveria estar na pauta do dia. O que está na pauta do dia é a preocupação com os problemas que tem a cidade. Você tocou numa questão aqui que foi a questão da taxa do lixo. Você aprovou uma taxa do lixo que a cidade continua suja, muito suja, e todo mundo pagando, desde o morador da periferia até o morador que mora na área mais valorizada da cidade. É um absurdo isso. A justificativa é que isso ia ajudar a limpar a cidade, não é o que a gente vê. E a preocupação do prefeito Sarto é o tempo todo já antecipar uma disputa eleitoral que não está na ordem do dia. Como eu falei, a preocupação do prefeito deveria ser governar a cidade. Eu queria que você pudesse dissertar um pouco sobre isso. Você, como vereador, como é que você está vendo essa situação? Bem, esse é um assunto muito delicado, né? Já foi motivo de vários embates lá na Câmara. Eu sou um dos que mais defendo a não cobrança dessa taxa, a revogação dessa taxa. Já venho nas ruas, fiz vários vídeos já tratando sobre esse assunto. Primeiro, foi passado para os vereadores que a taxa do lixo teria que ser aprovada porque era obrigatória a cobrança. Isso não é verdade. Fique bem claro, não é obrigado a cobrar a taxa. Pode cobrar? Pode cobrar. Se cobrar, foi aprovado, está na lei? Pode cobrar, mas não é obrigado. Ponto. Como a prefeitura já tinha aqui a sua coleta, apesar de que já vem ruim desde a gestão passada, mas ele tinha o recurso para cobrar isso aí, ele não é obrigado a cobrar a taxa. Aí ele está abdicando da receita, porque essa receita ele já tinha.
que é cobrada através do IPTU. Parte do dinheiro arrecadado do IPTU é exatamente para a cobrança da taxa do lixo. E isso gerou um desgaste muito grande, né? Nós sofremos, por votar contra a taxa, sofremos várias retaliações, portas fecharam, secretarias não atendiam mais a gente, nossas demandas não é difícil ser atendidas, mas nem por isso a gente deixa de cobrar todos os dias nas ruas. Eu acho que piorou o serviço. A taxa foi criada, quase 50 milhões arrecadados no ano de 2023 e o serviço foi piorar. Final do ano, o prefeito fez um auê do Réveillon, que o Réveillon era de graça, que a gente sabe que não existe café grátis. E que no outro dia, passando no dia 1º, mostrou lá aquelas caçambas, aquelas retroescavadeiras, tirando todo o lixo, colocando nas caçambas e dando do seu destino. Mostrando que a cidade ficou limpa na beira-mar, para turista ver. E eu até, poucos dias depois, lá no João 23, fazendo uma matéria lá, um vídeo que eu fui cobrado pela população, a sujeira, eu fiz até uma indagação. Será que o prefeito mandou tirar o lixo da beira-mar e jogou na periferia? Porque parece uma coisa, voltou tudo para limpar a beira-mar, que era para o turista ver, enquanto a periferia ficou mais suja, como está hoje ainda. Vídeos assim, você pegar, teve um que eu fiz num carro, porque não teria como fazer a pé, porque era uma extensão toda de uma avenida na Aribaldo Costa, que liga Bom Sucesso até chegar no Henrique Jorge. Então, essa cobrança aí, totalmente, nós conseguimos uma liminar com os demais vereadores da oposição, acabou que sendo revogada a liminar, mas a taxa está sendo cobrada. Inclusive, ela veio hoje, a taxa e o boleto já vem junto com o IPTU. Exatamente. Né? Você vem junto para você cobrar, para pagar lá, para não ficar inadimplente. Né? Então, forçando a barra para as pessoas não... Agora, o destino desse dinheiro é que ninguém sabe. Que foi arrecadado, quase 50 milhões. Mas ninguém sabe para isso. Então, foi muito bem colocada a sua indagação. O embate da campanha já vem há alguns meses lá na Câmara de Fortaleza, né? Vereadores da base, vários vereadores da base do prefeito Sarto, passam praticamente 60%, 70% do tempo das sessões atacando o governo do estado do Ceará. Né? Todo tempo atacando, que não tem obra do governo do estado do Ceará, em Fortaleza, que Fortaleza é abandonada, mas que, na verdade, que fique bem claro, eu já falei na tribuna por outras vezes, tem obras para ser executadas do governo do estado, mas a prefeitura não está autorizando. Perfeitamente, é isso. Nós estamos com uma areninha sendo construída lá no Genibaú, onde era a Vila Olímpica. A Vila Olímpica está sendo toda requalificada pelo governador Elmano. A época que eles foram lá, que a gente solicitou que esse campo, que era o campo do Moçambique, transformasse em uma areninha, o governador teve lá. No dia nós solicitamos, fizemos esse pedido para a reforma praticamente está concluída da Vila Olímpica, que é uma excelente iniciativa do governador de revitalizar todas as vilas olímpicas. Essa aí será uma, já está quase pronta, e a areninha também já está em conclusão. Dentro desse pacote, Aglailson, que foi feito a licitação dessa areninha, constavam mais duas. Uma, salvo engano, no Passaré e outra lá na Grande Messejana. Mas essas duas não foram sequer iniciadas porque a prefeitura não deu alvará, não autorizou o início da obra. Então, Isso é grave. Ou seja, em nome do interesse político do prefeito, ele impede que seja construído um espaço público que irá beneficiar a população por conta de uma disputa política. Ou seja, o prejudicado é o povo da cidade. Com certeza. Quando a gente é indagado a gente é provocado pelos colegas lá que são da base, cobrando, e eu fui na tribuna e respondi. Mostrei lá, inclusive, o número do processo, licitação, tudo concluído, mas que não pode ser executado por conta de licenças que estão sendo... Inclusive... Só para não perder, na verdade o que parece é o seguinte, porque o Sarto, o povo, e isso é perceptível na população, por isso que a avaliação é muito negativa do prefeito Sarto, as pesquisas mostram isso, e que o Sarto, o povo acha que o Sarto, não, tem certeza que o Sarto não gosta de trabalhar, e não impede quem trabalha, no caso o governo do estado, que possa trabalhar. Inclusive, eu lembrei de um fato aqui, que a gente foi questionado sobre a limpeza, voltando um pouco assim, só o assunto da limpeza, que um vereador questionou que o governo estava gastando com aluguel de avião e tal, e eu disse, vereador, como é que o governador vai para Juazeiro, Brasília, atrás de recursos, de ônibus ou de carro? Tem que ser de avião. Agora, eu não sei se o amigo, na época eu falei, indaguei, se o amigo está se referindo ao prefeito. Porque não tem como alugar avião para o prefeito ou helicóptero para o prefeito, apesar que ele não mora em Fortaleza. Todo mundo sabe que o prefeito mora no Eusébio.
Aí eu até questionei, será que até ele tem vergonha da cidade que ele governa? Que ele mora na cidade vizinha? Deve ser por isso. Acho que ele não aguenta ver a sujeira da cidade toda e vai para a cidade vizinha, né? Então foi até questionado. Então, e voltando sobre a questão de obras em Fortaleza, nós tivemos uma reunião muito boa com o presidente da CAGES Neuri, através de um parceiro com o deputado Evandro Leitão, que muitas ruas que teriam sido feitas serviços da CAGES, essas ruas estavam faltando o recapeamento. Né? Porque você sabe que quando quebra lá, aí fica fazendo aquelas remendas e tal. Sim. E nós conseguimos, junto à CAGES, levamos ofício, mostramos a necessidade do recapeamento e foi autorizado pela CAGES esse recapeamento. Agora, o incrível, fomos questionados pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, saiu uma matéria no jornal, salvo engano, não sei se foi Otimista, um jornal local, que como é que a prefeitura estava beneficiando vereadores. A CAGES estava beneficiando vereadores em Fortaleza. Mas Fortaleza pertence ao estado do Ceará. É lógico. Então, se a gente tem uma demanda que a gente conseguiu, pois por conta disso aí houve denúncia, vereador que citaram o nome até, inclusive o vereador na época, Lúcio Bruno, que veio questionar que não tinha nada a ver, mas o nome dele estava lá na matéria. E que foi questionado, foi compartilhado pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, que era um absurdo um vereador estar conseguindo correr na CAGES. E eu fiz um outro questionamento. Então, o vereador não pode pedir ao governador uma interferência de alguma obra, alguma coisa dentro de Fortaleza. Tudo bem. Agora, os deputados estaduais ligados ao prefeito podem todo dia estar na rua mostrando obra da prefeitura. O nosso ex-presidente da Câmara, o deputado Antônio Henrique, eu falei isso na tribuna. Nada pessoal, gosto demais do Antônio Henrique, eu sei distinguir as coisas, nada pessoal quando o prefeito Sarto. Existe a questão do adversário político, questão pessoal. O deputado Antônio Henrique, se você olhar na rede social dele, todo dia ele mostra um vídeo em um bairro da região ali, Parque São José, ele e o seu irmão que estão fiscalizando as obras, porque o irmão é pré-candidato a vereador de Fortaleza. Na minha matéria lá, no dia que eu passei lá com o da CAGES, nem fala em candidatura, não, mas todo dia eu desafio a olhar aqui a rede social do deputado. E só uma coisa, pessoal, para esclarecer. É obrigação da CAGES, quando tem uma intervenção da CAGES dentro do espaço urbano, dela fazer o recapeamento. É obrigação. Porque se ela faz e não faz, o prefeito ia dizer, olha só o que a CAGES está fazendo, está deixando buraco. E quando faz, reclama. Reclamaram. Então, assim, aí eu fui questionar. Eles têm que sair dessa... eu acho que está virando já... Vereador, me diga, como é que... É para ter obra ou para não ter obra em Fortaleza? Porque quando a gente pede... Não pode. É caso de psicanálise já, né? Uma outra eu queria abordar agora, passando um pouco mais, por eu, dirigente do futebol cearense. Como é que foi a sua entrada dentro do futebol profissional? Como é que se deu o caminho para você se tornar dirigente? Assim, a gente tem todo sonho de criança, um dia ser jogador de futebol. São raros aqueles que nunca tiveram esse pensamento. Eu joguei muito no terreno baldio. Na época eu jogava na travinha na rua. Então, todo mundo tinha esse sonho. Então, eu no colégio, lá no Farias Brito, eu estudava, joguei muito tempo basquetebol, em alguns clubes de Fortaleza, né? Mas a paixão sempre era o futebol. Tive lá, fiz alguns treinos lá no Fortaleza, perto de onde eu moro. Lá no Ceará também, quando no Ferroviário eu passei um tempo maior na base lá, mas aí eu tive uma contusão na época lá, e foi quando voltou as aulas na faculdade, na época da Federal estava em greve e tal, e a gente acabou que deixou o sonho de lado. Fomos estudar, trabalhar, mas sempre aquela vontade de estar dentro do futebol, como torcedor, de arquibancada, tudo, e veio a oportunidade em 2005, fomos convidados lá por alguns amigos lá do que torce Ceará também, e fizemos parte do projeto Ceará 2000. Na época foi um projeto criado pelo João Vilney, a turma, a Almeidinha e tal, muita gente, Ayrton Martins, que queria cuidar do patrimônio do clube, né? Era um grupo criado que só se envolvia na parte do patrimônio. E fomos convidados em 2005, acabamos virando dirigente do projeto Ceará 2000, presidente. Em 2006, com a chegada do então presidente Eugênio Rabelo, veio o convite para ser diretor social do clube. E foi lá onde nós nos conhecemos. Eu, Evandro Leitão, o Sérgio Costa, Fernandes, enfim. Vários daqueles que até hoje muitos ainda estão fazendo parte lá do grupo. E começamos nessa caminhada como dirigente, né? E passamos pelo patrimônio, que como o projeto Ceará 2000 era muito ligado ao patrimônio do clube, eu acabei acumulando a função de presidente do projeto e diretor lá de patrimônio do Ceará.
Ficamos até 2012, acompanhamos o Evandro, já virou presidente e tal, e a gente continuou no grupo. Aí, em 2013, eu já tinha saído do cargo de dirigente e fui convidado pelo presidente Mauro Carmelho. Na época estava tendo uns problemas internos de Ceará, Fortaleza, Federação, estava tendo um... E o Mauro estava atrás de um vice-presidente que fosse ligado ao Ceará, que tentasse juntar todo o grupo. Daí veio o convite para a gente, eu falei que ia conversar com o Evandro, que há muito tempo o Evandro é nosso líder político, nosso líder do esporte. E conversei com o Evandro, daí surgiu uma reunião e, graças a Deus, apaziguou tudo, montamos a chapa e desde 2013 estamos lá na Federação Cearense de Futebol, né, como vice-presidente. Terceiro mandato já na mesma chapa. E agora ampliamos a chapa lá, o Mauro Neto também, que é filho do Mauro, veio, criamos mais um cargo de vice-presidente, também está lá com a gente, fazendo todo esse trabalho. Então, a gente acaba aqui tirando um pouco a camisa, né? A gente usa muito no linguajar da bola. Tira a camisa que agora nós somos federação, nós somos o futebol cearense. E graças a Deus a gente tem uma boa relação com todos os clubes. Pelo fato de eu ter passado 6 anos no Ceará, não tem nada de interferência, sou muito bem recebido pela torcida, pelos dirigentes. Graças a Deus no futebol a gente só fez foi trabalhar muito e vem trabalhando até hoje na federação. E a gente vê hoje, eu quero fazer um registro antes da próxima abordagem ao Eudes, ao deputado Evandro. Todos sabem, eu não sou torcedor do Fortaleza, eu sou apaixonado pelo Fortaleza. Não sou eu, como meus filhos, minha família toda, nós somos apaixonados pelo tricolor de aço. Mas o deputado Evandro, quando presidiu o time do Ceará, ele saneou as contas do Ceará, foi uma referência de gestão. E hoje você tem o presidente de Fortaleza, o Marcelo, como um destaque nacional. Então, uma geração nova de dirigentes de futebol cearense que conseguiu, inclusive, colocar o futebol cearense em outro patamar nacional. Internacional hoje. E internacional também. Isso se deve também ao trabalho da federação e dos clubes. Destacando que o deputado Evandro foi um dos pioneiros nessa inovação, nesse trabalho de ter a preocupação como gestão do clube, não apenas aquela coisa do amadorismo ou como era tratado, e hoje o futebol cearense está em outro patamar. E eu quero parabenizar o deputado Evandro por ter sido esse pioneiro. E hoje, repetindo, o Marcelo hoje é uma referência, né, de dirigente nacional. Só, se me permite, Aglailson, a gente fala muito, a própria federação, os clubes, que o Evandro, na época, foi o divisor do Ceará Sporting Clube e também foi um dos principais pela mudança do futebol cearense. Porque no futebol é assim, se as duas maiores forças aqui, um tiver muito mal, ele puxa o outro para baixo. Se o outro estiver muito bem, o esforço aumenta para poder puxar. Então, se você analisar 2002, 2003, 2006, o Fortaleza, primeira divisão, o Ceará na segunda, aí de repente o Fortaleza desce. 2009 o Ceará consegue, a gente na época estava preparando um clube para tentar em 2010 o acesso, acabou vindo em 2009. No ano que o Ceará subiu, o Fortaleza cai para a terceira divisão. Então, assim, é muito rápido. Muito rápido, exatamente. E, assim, passou o Ceará um ano, no segundo ano caiu de novo. Então, de repente, hoje já mudou. O Ceará volta para a primeira divisão em 2017, passou 5 anos. Depois da chegada lá do Marcelo, lá no Fortaleza, já deu outra guinada. Então, futebol, assim, é muito dinâmico, é muito, muito bacana. A gente por isso que é a paixão nacional. Então, você foi muito feliz quando você disse, existiu o impacto da chegada do Evandro e o Marcelo veio e consolidou. Sim, consolidou, né? exatamente. Então, o Marcelo com uma visão bem, bem grande, né? Hoje o Fortaleza nos representando no ano passado em Sul-Americana, como o Ceará teve na Sul-Americana. E hoje você vê jogadores vindo do Flamengo para o Fortaleza. Antes era um sonho quando um jogador daqui era vendido para o Sul. Exatamente. E hoje a gente está trazendo jogadores não mais com 37, com 38 anos, que geralmente era assim. O jogador estava encerrando a carreira, vem para o Nordeste. Vem acabar Exatamente. Só para curtir a praia mesmo. Então hoje está sendo diferente. Jogadores da base sendo vendidos, vários jogadores. Então foi importante demais essa mudança. Essa visão que veio da parte administrativa do Evandro, tanto que daí despertou o interesse, né, que deram para ele ir para a política. Em 2010 não conseguiu se eleger, mas teve uma votação expressiva. E na época o governador Cid Gomes trouxe para ser seu secretário, aí ele mostrou suas qualidades como executivo lá na SCDS e daí só vem crescendo na política. E falando esse trabalho da federação também, a federação eu acho que ela acaba dando essa sustentação a esse crescimento dos clubes.
né? Isso, a gente, assim, 2013, a gente tinha talvez, acho que 5, 6 competições durante o calendário. Hoje nós temos 14. Nós temos competições oficiais do 13, né? Começando do 13, do 15, 17, do 20, aí tem o feminino, sub-17, o aberto, primeira, segunda, terceira divisão, Taça Fares Lopes, vários campeonatos, copas que a gente criou para fortalecer os clubes que vão para a Copinha São Paulo, e inclusive criamos em 2016 para 2017 o Master. Hoje a gente contempla inclusive jogadores, campeonatos oficiais com ex-profissionais, esses jogadores, que quando você está na mídia e tal, ele acaba dando uma regredida. Já vi muitas entrevistas de alguns ex-jogadores que falam que isso tem um impacto psicológico na vida de ex-atletas, muitos inclusive entram em depressão. Exatamente. Né? E nós tivemos uma experiência de ex-jogadores também. Eu vi um documentário sobre um craque de futebol cearense com o Hamilton Melo. E isso ficou claro. O impacto da vida, era um ídolo que passou nas 3 grandes torcidas do futebol cearense, e quando parou, aquilo deu impacto então a federação também tem essa preocupação hoje com ex-atletas. Isso, não é a gente criou, né, na verdade em 2010, eu ainda então no Ceará, nós criamos um time de Master do Ceará. A gente fazia jogos no interior do estado, eu fazia parte, até às vezes ainda jogava também com eles, participava da resenha com grandes ex-jogadores do futebol cearense. E daí o Fortaleza criou também o Coronel Mota, que é irmão do ex-presidente Jorge Mota, criou também o Fortaleza. E daí a gente começou a fazer jogos. Inclusive teve um jogo em Iguatu, na época que foi a reinauguração do estádio lá, que era Morenão, passou a Genosão, depois voltou. Que foi Ceará e Fortaleza, nós levamos no mesmo ônibus. Os 2 times para jogar lá, né? Fazer a estreia, a reabertura do estádio. Foi muito bacana, aquele bate-papo da turma toda. E daí surgiu a ideia do Campeonato Cearense. Eu cheguei para o presidente Mauro. Eu tenho um sonho de realizar um campeonato de marcha só com ex-atleta. Eles vejam o que é que precisa e já está dando aval. Então nós fizemos, salvo engano, 6 competições, veio a pandemia, parou. Ano passado a gente acabou que não conseguindo, mas esse ano ainda, no primeiro semestre, a gente quer fazer ou 40 ou 50. Você falou aí também, hoje tem 14 competições, não é isso que você organiza? Falou do futebol feminino e também das categorias de base desde os 13 anos. Então é uma preocupação também de revelar futuros atletas e também o futebol feminino que vem no crescente. Isso. O que aqui fortalece sobre o papel da federação para fortalecer os clubes. Os clubes hoje são profissionais, têm os seus investimentos na base. O que a gente conseguiu ajudar? Aumentando o número de competições. Perfeito. Você fazia um campeonato sub-20 e um sub-15. Esse garoto do 15 para chegar no 20 leva um certo tempo. Então ele ia ficar 2, 3 anos só treinando sem ter competição. Então a gente fez 13, 15, 17 e 20 e criamos ano passado 2 copinhas, que é o Manjadinho Sub-11 e o Sub-14. São copas que já estão no calendário da federação também para esse ano, apesar de não ser uma competição ainda oficial do calendário que vai para a CBF, mas são copas que nesses formatos a gente abre espaço não só para clubes filiados, mas também para outros projetos sociais que tem, que a gente acaba aqui trazendo, dando oportunidade para essas crianças, né? Então, a partir do momento que as competições aumentam o número de jogos, aumenta o número de competições, fortalece as equipes na base para poder revelar e vender jogadores. Esse trabalho, como é que a federação pensa um trabalho também? Você colocou aí essa competição, público mais infanto, né? Com a criançada. Como é que pode fortalecer o trabalho comunitário junto com as ligas, né, suburbanas e tal? Tinha uma liga que eu acompanhava muito na minha adolescência. Eu não jogava na liga, mas acompanhava, que era a liga do Quitino Cunha, do ex-árbitro Dacildo Mourão. Tinha uma rivalidade grande lá. Flamenguinho, Maria Clara. Na época do futebol amador, do futebol cearense, na época ainda nos anos 90, você tinha atletas profissionais que jogavam lá, para ganhar lá o trocado, acabavam jogando. Então vi jogadores profissionais que jogavam na liga. Então era uma referência. Flamenguinho, que você falou, Maria Clara, então Del Rey, então times que tinham uma referência e que pagavam para poder ex-atletas, pessoal, era atleta em atividade. Como é que a federação trabalha também para fortalecer esse trabalho? Porque dali também surge, você sempre pode detectar um futuro craque, um jogador promissor. Isso, assim, hoje as ligas que são filiadas à federação são as ligas do interior do estado. Certo. Tá? Nós temos em torno de 40 ligas, eu acho, mais ou menos 40 ligas que estão filiadas hoje, né?
Nós criamos também, com a anuência do nosso presidente Mauro Carmelho, um projeto chamado FCF Social. A CBF tem esse projeto, o CBF Social, mas nós tentamos, inclusive, o campo que nós levamos para... Teriam que ser dois locais em Fortaleza. Um foi no Pirambu e o outro exatamente lá no campo do Flamenguinho. Né? Que até o Ferreirinha, que era o que fica lá, que toma conta lá na portaria no dia a dia. E nós fizemos, o pessoal da CBF veio, gostou demais do projeto das Areninhas e tal, mas muita burocracia, muita dificuldade. Eu disse, presidente, vamos fazer o FCF Social para a gente chegar mais rápido na ponta. Aí ele desenha o projeto, aí eu desenhei. Então, o que é que a gente fez hoje? Hoje existem aproximadamente 20 projetos hoje em Fortaleza, em diversos bairros, que a federação fez parceria, já desde 2019. A gente tem algumas parcerias, inclusive esse ano agora... Talvez até começo de março, final de fevereiro, começo de março, a gente esteja ampliando esses projetos aí, tá? A federação procura os projetos que existem, que a gente sabe que são sérios, que são comprometidos com as crianças, que cobram que as crianças estejam na escola. Enfim, tem vários critérios que a gente usa para contemplar. Aí a federação vai lá, a gente participa, faz a matéria para divulgar o projeto, a gente leva o material, calção, colete, bola, cone, né? Dá uma orientação para aqueles que executam o projeto e a gente acaba aqui fomentando, né? Dando oportunidade para essas crianças. Porque muitas vezes você vai nesses projetos sociais, você deve ter acompanhado vários, você chega lá, os meninos dão uns descalços. Exatamente. Eu até com tempo um colete faz alegria a bola, você vê assim. Exatamente. Dá pena assim, de ver muitas vezes. Então, o nosso projeto aqui em Fortaleza, a gente já contempla. Temos também no interior do estado. Hoje nós já executamos esse lá em Iguatu, que é a cidade dos meus pais, lá no Alencar. É um distritozinho lá com campo de terra batida mesmo. Então, para a gente lá, quanto mais vulnerável, quanto mais humilde o local para a gente é melhor. A gente acaba que levando as Areninhas também, a gente levou agora recente lá no Jardim União, então tem vários bairros que a gente sabe da seriedade dos projetos, que a gente acaba levando esse... Exatamente. Você chega lá com 40 coletes, 40 calção, 5 bolas, uns cones... A alegria. Ali você já está ajudando aquela comunidade, né? aqueles projetos para eles poderem dar oportunidade para as crianças, porque muitas vezes as pessoas... criticam que o menino está na marginalidade, que o menino está no meio, mas eles não veem que por trás daquilo faltou oportunidade. Exatamente. Muitas vezes é uma coisa que a gente aprendeu na infância, que o homem é o produto do meio, né? E realmente a gente vê. Tem cada situação aqui que a gente vê, vulnerável, e realmente é oportunidade. Inclusive, voltando só um pouquinho sobre a STDS, um dos programas mais bonitos que tinha lá, Criando Oportunidades. É o projeto que contempla jovens e adultos para ter uma profissão. Porque muitas vezes o pessoal chega, vereador, consiga um emprego para mim. Aí a gente, quando vai perguntar qual a formação, ele, qualquer coisa, porteiro, zelador. Exatamente. Não que o porteiro, o zelador, os serviços gerais não seja uma profissão digna, mas eu digo a questão que muitos não têm uma qualificação, não têm uma profissão. Exatamente. Então, esse criando oportunidade para a gente, assim, na época da secretaria, o secretário Evandro, na época, a gente rodou o estado todo fazendo isso aí. Tinha local que as crianças, as jovens lá, os jovens choravam quando recebiam o certificado, o kit da máquina de costura, que nesse programa tinha um curso de doce e salgado. Quando terminava, cada aluno recebia um kit com forma de fazer bolo, batedeira, o liquidificador, as espátulas e tal. Então, ela podia fazer o comércio dela em casa. Né? Por isso que era o nome Criando Oportunidade. Como também Jovem Aprendiz. Eu tenho uma cunhada que participou do Jovem Aprendiz, né? Que foi para uma fábrica de castanha aqui em Fortaleza. Fez o estágio, né? Que ela estudava e fazia o trabalho nessa fábrica. E depois foi contratada. Hoje trabalha com a parte de comércio exterior, já se formou. E graças a uma oportunidade que teve desse governo. Então, esse projeto, então é isso. O que falta para esses meninos, muitas vezes, sonhar a oportunidade. Você falando do Criando Oportunidades, que hoje está ancorado lá na Secretaria de Proteção Social, da secretária Onélia Santana, e você vê a alegria das pessoas e ter uma oportunidade. Vou lhe contar também um episódio, porque dentre os projetos que o governador Eumano lançou o programa hoje de combate à fome, que é o Ceará Sem Fome, mas não adianta só distribuir o alimento. Isso o governador vem dizendo. Tem que dar as condições das pessoas também terem uma profissão e elas serem capazes de ter a sua renda para poder sair da dependência de receber somente a quentinha. Então, o Ceará Sem Fome tem essa preocupação, distribuir o alimento, porque também saco vazio não se põe de pé, mas também criar as condições para que esse saco continue em pé por conta, né, do próprio peso dele e do conteúdo que ele possa ter. Então, no caso aí, é fazer com que as pessoas possam
ter a profissão, ter documento e ter a profissão. Eu visitei um projeto social no Jacarecanga, Casinha do Bem. E lá tinha o Ceará Sem Fome e a gente foi num dia conhecer, era um projeto de culinária, doces salgados lá. E a alegria de uma mulher. Ela chorou, ficou com os olhos cheios d'água, da alegria, porque ela tinha pego um serviço de fornecer salgados para a reitoria da UFC. Olha aí. Então ela disse, olha, daqui a pouco, não preciso da quentinha, vou abrir para outras pessoas terem a chance de receber, porque eu não vou precisar mais. Então, essas coisas que você falou, Eudes, de dar chance para que as pessoas sejam capazes de ter a sua renda e ganhar seu dinheiro. Isso é muito dignidade. Eu digo que é resgatar a dignidade da pessoa humana. É levar a cidadania, de fato, até as pessoas. E, às vezes, a falta de oportunidade faz com que a pessoa se perca. É isso que, às vezes, assim, o governo, às vezes, é criticado por pessoas opositoras, tipo o Bolsa Família, tipo o Seguro-Desemprego, enfim, essas quentinhas. Hoje, só na nossa região lá, ali, pega do Antônio Bezerra, Henrique Jorge, Genibaú, outro, tem, salvo engano, aproximadamente umas 30 cozinhas naqueles diversos bairros ali, Bela Vista, Jacarecanga. Ou seja, são 3.000 refeições. 3.000 refeições. Dia. São 3.000 pessoas que vão lá para se alimentar, que não mata a fome da pessoa, mas ali dá uma grande ajuda, uma amenizada na fome. E teve casos já de pessoas que estavam lá, temos relato, que conseguiram um emprego nesse período e já foram lá na associação e dizer, olha, eu não estou mais precisando nesse momento, eu já estou trabalhando, eu não estou precisando, deixa a minha vaga para outra pessoa. A intenção é essa, do Bolsa Família. Tem lá na mamãe, tem umas cuidadoras, né, que ela já tem 85 anos, a tia também já está com Alzheimer. E quando a gente foi contratar, aí eu disse, não, aqui é assim, a gente assina a carteira e tal, como não, mas eu tenho o meu Bolsa. Exatamente. Eu disse, não, o Bolsa não é seu. O Bolsa é um auxílio que você estava desempregada. Agora você tem uma opção. Ou você fica com o seu Bolsa, como você está dizendo, ou você vai ficar empregado. Não, mas você não assina a minha carteira, que eu vou ficar recebendo. Não, eu só quero se for dessa forma, senão eu vou procurar outra. Então, nesse momento, as pessoas têm que entender que é como algumas pessoas que estão desempregadas, aparece a oportunidade de emprego, diz, não, eu estou no meu seguro. Meu amor, o seguro não é seu. O seguro exatamente. O nome Exatamente. É para lhe amparar, sua família não ficar passar necessidade no período que você arranjou um emprego. Arranjou um emprego, o seguro não é mais seu, você vai ter que se empregar. Exato. Então, essa política tem que haver mais uma conscientização das pessoas e as pessoas procurarem esse espírito, né, de criar oportunidade para outra pessoa. Se eu já tive a minha de arranjar meu emprego, aquela bolsa, aquela coisa passa para uma outra pessoa. Pessoal, a gente está caminhando aqui para encerrar essa conversa maravilhosa com o vereador e vice-presidente da Federação, Eudes Bringel, mas eu queria também que você pudesse comentar, esse ano, o governo do Estado, ele vai transmitir através da TVC, que é o canal público do governo do Estado, o Campeonato Cearense. Campeonato Cearense que os campeonatos estaduais dizem que estão ultrapassados, mas é o nosso feijão com arroz. É o que dá a rivalidade local, é que prende muita atenção dos torcedores do nosso estado, embora os clubes hoje estejam em outro patamar, mas nunca deixa de ser o nosso feijão com arroz que alimenta, né, o nosso povo, nossa torcida. E o governo valorizando o futebol cearense através da transmissão da TVC do Campeonato Cearense. Como é que você, como dirigente, vê essa iniciativa do nosso governador? É o nosso manjadinho. Manjadinho. O pessoal tinha a história do manjadinho, criamos inclusive o mascote do manjadinho, sim, né, sim. do campeonato. Na verdade, assim, por conta de Ceará e Fortaleza, os dois, principalmente os dois, terem avançado, tá em outro patamar, né, como o pessoal gosta de usar, aparece essa palavra agora, outro patamar. Esse campeonato cearense é extremamente importante. Alguns anos atrás, vamos falar de 10 anos atrás, o que é que se ouvia falar quando se falava de campeonato brasileiro? Ou era Ceará, o Fortaleza na A, ou Ceará na B, ou o Fortaleza que passou um tempo na C, só falava praticamente desses dois clubes. O campeonato cearense, que está sendo transmitido hoje pelo governo do estado, assim, foi um gol de placa do governador Elmano, desportista, né, torcedor do Ceará. E o governador tem muitas qualidades, mas tem esse defeito, pessoal. Mas tem a vice, a Jade, que é torcedora do Fortaleza, exato. Que é uma pessoa maravilhosa, que está ajudando bastante o nosso governador Elmano. Então, assim,
É uma oportunidade, né, desses clubes aqui, principalmente as cidades hoje no interior. Tem um outro canal que transmite também em paralelo, mas ele não vai em toda a cidade, só vai se for com parabólica, só vai se for com TV não sei o quê, pela digital, e enfim, outras coisas. E a TV Cultura, ela abrange hoje praticamente quase todo o estado do Ceará. Então, é uma oportunidade de todo cearense hoje estar assistindo o Campeonato Cearense. Campeonato esse hoje que nós temos 7 clubes. Veja só, como eu falei há pouco, apenas 2 equipes praticamente jogavam o Brasileirão. Hoje nós temos 7 clubes cearenses divididos em 4 divisões. Então, graças a quê? O que é que classifica esses clubes para ir para o campeonato? O Manjadinho, o Campeonato Cearense. Então, ele é importante sim. Esse aqui jamais vai deixar, por mais que esteja em Brasileirão, mais que esteja em Libertadores, em Sul-Americana, ninguém vai deixar isso aqui. É claro. Porque o que dá vaga na Série D é o Campeonato Cearense, o que dá vaga na Copa do Brasil. Você vê Copa do Brasil, ano passado eu estive em Santos, acompanhando Santos e Iguatu. Onde é que se imaginava o Iguatu jogar na Vila Belmiro, lá na no Vila, tempo do futebol mundial, jogando contra o Santos por uma competição nacional? Quem que imaginava isso aí? O Cuiabá, o Barbalha foi jogar em Cuiabá, o Icasa já teve no Campeonato Calcaia, Copa do Brasil, né? Floresta na Copa do Brasil. Então, assim, o pessoal às vezes não vê os detalhes, vê quando sai a tabela, mas não vê os detalhes da competição. Esse ano, 2 clubes cearenses ficaram pertinho de entrar na Copa do Nordeste. O Iguatu perdeu nos pênaltis para o ABC, que inclusive eu estava lá em Natal acompanhando esse jogo, e o Ferroviário perdeu nos pênaltis aqui para o Asa. Então, por pouco não teríamos 4 equipes, 3 equipes na Copa do Nordeste, graças à classificação pelo Manjadinho. Então, muita gente pode até dizer assim, mas o governador investir no Campeonato Cearense é a melhor coisa que ele pode estar fazendo. Mostrando a nossa mercadoria, o nosso produto. Pessoas do interior do estado do Ceará têm a oportunidade de acompanhar os jogos do Campeonato Cearense. Então, jogos classificatórios. Amanhã mesmo estaria indo para Iguatu, mas fomos convocados para uma reunião. Mas sempre que possível viaje, sempre acompanhe. E detalhe, dentro de tudo que foi feito esse contrato, né, com a empresa que detém os direitos de transmissão da federação, com o governo do estado, vai ter também Série B do campeonato, semifinais e finais da Série B do Campeonato Cearense, vai ter final do Campeonato do Sub-20, do Feminino, que em 2023 já teve transmissão de jogos do Campeonato Feminino e deu um Ibope, uma audiência muito grande lá, né, quando a gente conversou lá sobre o campeonato, sobre as transmissões, né, viram que o produto foi muito bom, tanto que já veio esse contrato esse ano. Então, a gente não pode pensar só que Ceará e Fortaleza está em todo canto. Nós temos que pensar em todos os demais clubes. Exatamente. Nós temos Maracanã disputando Série D, nós temos Atlético Cearense na Série D, Iguatu na Série D, na Série C nós vamos ter Ferroviário e Floresta, na Série B o Ceará e na Série A o Fortaleza. Não, o futebol cearense hoje está em outro patamar. A gente percebe que está em todas as 4 divisões do brasileiro. A federação teve uma preocupação de tentar criar calendário para o ano todo, para os clubes menores. A gente começa a competição em janeiro, só finaliza no começo de dezembro. E assim, para a gente é muito gratificante ver esse momento do crescimento do futebol cearense, a gente poder estar fazendo parte desse momento. O presidente Mauro Carmelho direto na CBF. Esse ano nós tivemos 2023 foi um presente muito grande que nós tivemos de ter o nosso amigo Nailton Oliveira para ser árbitro FIFA, né? Assistente FIFA, sim. Um jovem ainda que tem um futuro muito grande pela frente. Não é fácil você ter um escudo FIFA desse, né? A última vez que teve tem, sei lá, mais de 30 anos, 20 e tantos anos que teve. E tenho certeza como não foi por mérito como foi dessa vez. Tenho certeza como o Nailton, sim, mérito. Ele teve inclusive na minha residência lá na Itapoca, num dia que eles foram trabalhar no jogo em Itapoca. Tem uma menina que é CBF também, a Beatriz, que é de lá, do deserto. E assim, a nossa arbitragem como um todo, né, que é o nosso jogador, que é a arbitragem, nossos jogadores, e a gente conversando lá em casa com o meu menino, o pequenininho eu disse, aqui é o Nailton, ele já apitou um jogo do Neymar, que ele é fã do Neymar e tal, e eu disse, você vai ver ele numa Copa do Mundo. E tenho certeza que já depois desse dia o Nailton já teve na Sul-Americana Sub-17, teve na Libertadores Sub-20, já apitou eliminatórias da Copa do Mundo. Foi convocado agora para o pré-olímpico agora. Então, assim, ótimo. Para a gente, assim, é gratificante para a federação ver árbitros. A renovação também, vários árbitros do interior do estado, como eu falei agora um pouco da Beatriz, que é do deserto, lá da Itapoca lá,
e hoje está na CBF, apitando jogo na CBF. Então, o presidente lá da comissão, Paulo Silvio, junto com a diretoria da federação, fazendo os cursos todos os anos, curso à distância e na reta final a parte prática. Então, dando oportunidade para todos aqueles que queiram fazer o curso de arbitragem. Então, assim, a gente se preocupa com um todo. Não é só a bola rolar, com os delegados, capacitação dos clubes. Essa semana já tivemos capacitação com os supervisores dos clubes que vão jogar a segunda divisão, para que tenhamos uma segunda divisão muito forte. E esse ano, praticamente todos os clubes, acho que 70% dos clubes da segunda divisão já tiveram na primeira divisão do Cearense. E cada ano que passa a gente está buscando cada vez mais melhorar o futebol. Porque assim, é uma preocupação, como eu falei, é uma preocupação como um todo. Porque o mundo do futebol não é só o mundo dos grandes times. Sim. Que ganham, os jogadores ganham altos salários. A maioria dos clubes, acho que 90% dos trabalhadores dos clubes que são jogadores, ganham bem dois ganham salários mínimos. 3, quando muito hoje. E muitos têm os contratos temporários, né? Porque como não tem competição, na maioria de alguns estados, como não tem competição ao longo do ano, esses jogadores ficam parados, não tem renda, vão fazer outra coisa. Quando você tem competições ao longo do ano, você vai profissionalizando as equipes, isso. Que eu acho que é a preocupação que a federação vem tendo. É isso. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, deixe aqui, curtam esse episódio e se inscrevam no nosso canal, Alimentando Corações. Eu quero te agradecer, Eudes, por atender o nosso pedido e deixo para você aí as considerações finais. Não, eu só tenho a agradecer a Glailson, agradecer aí pelo bate-papo aqui, na verdade, assim, pra gente que são dois assuntos que a gente passa o dia todo conversando aqui, é política e futebol. Então, para as pessoas dizem, para quem entra na política não tem tempo para nada. Quem entra no futebol, eu que entrei logo nos dois. Mas a gente busca sempre, assim, a gente está ao lado da família. A minha esposa também me ajuda bastante lá na política. Minha filha, meus filhos também, o máximo que a gente faz, o tempinho que sobra ali para a gente passar um dia junto, final de semana. Nesse ano agora no recesso a gente conseguiu um final de semana. Deu para passar 3 dias com a família, já é muito coisa gratificante. Boa. Então, mas é isso, quando a gente tem uma missão, né, a gente tem que se preparar, né, e fazer o seu melhor. Se Deus nos abençoou com esse mandato, tanto na federação, que é uma eleição lá, como esse mandato de vereador, é porque era uma missão e eu tinha um sonho, né, eu digo muito nas reuniões, principalmente lá onde eu moro, ali no Henrique Jorge, há 44 anos, que se eu trabalhar mais 10, 15, 20 anos, eu não pago essa conta, né. Meu avô foi vereador lá no Iguatu, os meus tios, a mamãe nenhum quis seguir na carreira. Eu só tenho uma prima que se candidatou lá em São Benedito, mas também não conseguiu se eleger na primeira candidatura. E a gente tinha esse sonho sempre a gente gostou de ajudar as pessoas. Meu avô, para você ter uma ideia, está com 30 anos que faleceu agora, vai fazer agora dia 13 de março. E desse final de semana passado que a gente teve no Iguatu, a gente fez uma brincadeira, um torneio lá de baralho, que ele gostava de jogar buraco, tal, reuniu os amigos, nunca com uma aposta nem nada, só para diversão. E aquelas pessoas que têm acima de 40 anos, que com 10 anos conheceu o meu avô, ele é conhecido ainda hoje no Alencar como o pai da pobreza, a pessoa que tinha um coração, era comerciante, né? É um semi-analfabeto, assim, mas que venceu na vida, comercializava algodão, tinha o seu comércio, via aquelas pessoas com dificuldade, ele sempre ajudou. Vendia para a pessoa pagar no apurado da safra quando não tinha inverno, ele rasgava a continha e mandava fazer outra para a pessoa alimentar a família. Então, assim, já vem do meu avô, meu pai também é uma pessoa que gostava muito de ajudar as pessoas. E nós realizamos um sonho, estamos trabalhando diariamente, não tem sossego mesmo assim, mas se for da vontade de Deus, do povo, a gente vai colocar de novo nosso nome aí, né, já para dar continuidade desse trabalho. É um ano difícil, né, essas eleições. E assim, a gente precisa lá na Câmara de pessoas qualificadas, de pessoas que realmente queiram o bem da população, né? A gente sabe que às vezes as pessoas vão para a política para se locupletar e tal, mas a verdade da gente é essa, é ajudar o próximo. É isso. Quem não está aqui a gente está aqui para servir, né? A missão da gente como político é servir as pessoas. E para a gente é muito gratificante, né, ver a alegria das pessoas. Hoje mesmo estive para cá uma das cozinhas num projeto no Jockey Club, que eu tinha uma reunião lá na associação, e já estavam finalizando o almoço, ainda aproveitei, ainda experimentei um pouquinho, estava muito boa a comida. E a gente fica ver
a felicidade das pessoas de estar ali recebendo aquele momento, aquele alimento, a gente saber que está contribuindo com os projetos sociais, com o projeto dos idosos, projeto das famílias. A minha esposa criou um projeto cuidando das famílias, que envolve quase 100 senhoras e senhores que vão se reunir, que faz atividade física, cultural, enfim, várias atividades. E é isso. Só temos que agradecer ao povo de Fortaleza pela oportunidade e mais uma vez ao amigo pelo convite. Pessoal, obrigado aí pela audiência, um grande abraço e até a próxima.